é que o avarento é aquele que lucra de forma injusta. Diz ele lá em Tiago 5, 4 e 6. Acompanhe comigo. Tiago 5, 4 e 6. 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Versículo 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Havia judeus ricos, na época de Tiago, fazendeiros, que não pagavam os devidos salários àqueles que plantavam em seus campos, que enriqueciam de forma injusta, desproporcional, explorando aqueles trabalhadores mais fracos, que não tinham força para resistir ao seu patrão, que dependiam do sustento dele, e eles então os exploravam, talvez com várias horas de trabalho sem parar, com pequenos salários ou com salário nenhum, apenas talvez o sustento para que eles sobrevivessem, como era tão comum no Brasil em tempos atrás e ainda hoje em algumas regiões. Essa era a realidade daqueles homens e mulheres daquela época de Tiago. Mas não era uma prática nova. A avareza não é algo que nasceu naquela época. 800 anos, ou cerca de 700 a 800 anos de Tiago, o profeta Isaías já tinha condenado o povo judeu, o povo rico e avarento judeu, porque não estava então sendo generoso com os mais fracos e vulneráveis e dependentes, necessitados, mas que estavam acumulando bens, deixando os outros em necessidade. Diz Isaías 5, versículo 8, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ai daqueles acumuladores de bens, ai daqueles que concentram os seus bens sob o preço da exploração do mais fraco, do mais pobre. Ai deles! E o ai é uma nomenclatura profética para profetizar dor, sentença, pena, condenação vinda de Deus. Deus condena o acúmulo de riquezas no meio do seu povo. Deus condena especialmente aquele acúmulo que é feito sob as costas do mais fraco. Sobre as costas dos mais fracos. Nessa manhã estávamos num debate muito bom sobre também a administração do dinheiro e da mordomia que Deus nos dá para administrar essa dádiva, e levantamos uma discussão sobre o dízimo. E uma das motivações pela qual usamos o dízimo nas igrejas é impedir exatamente a exploração do mais poderoso sobre o menor. Porque se nós pudéssemos pensar de uma maneira mais prática, vamos dizer assim, e estabelecêssemos uma taxa de sustento na igreja, uma taxa específica de 100, de 500, de R$1.000 para sustentar a igreja, obviamente que os mais pobres padeceriam muito mais. Os mais ricos talvez não iriam fazer tanta diferença aquele valor para eles, mas os mais pobres iriam ficar sufocados. Não poderiam então talvez participar ou serem fiéis ou contribuir com generosidade se cobrássemos taxas para que as pessoas estivessem na igreja. O dízimo é um instrumento para que haja proporcionalidade, porque quem ganha muito dê mais e quem ganha pouco dê menos, de acordo com essa porcentagem. E assim haja justiça na igreja, e não haja então uns sendo penalizados ou suportando mais peso do que outros, para que os ricos não doem menos e os pobres mais.